Meus queridos, vamos abrir aqui no texto que nós lemos na leitura inicial do culto esta noite, no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo número 4, a partir do versículo número 1 até o verso número 4, que diz assim a palavra de Deus: E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, e doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dos mortos, lançaram mão deles e o encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número destes homens a quase 5.000 pessoas. Meus amados, esse livro, o Atos dos Apóstolos, ele é apenas a continuação de uma mesma literatura. O escritor, o autor do Atos dos Apóstolos, o escritor Lucas, ou o evangelista Lucas, o seu primeiro livro é o Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, o evangelista, ele vai apresentar a Jesus Cristo. Ele apresentou que este homem tinha poder para libertar, este homem tinha poder para salvar. É tanto que quando nós vamos ver Jesus Cristo se encontrando com Zaqueu, ele entra na sua casa e o texto vai dizer que naquele dia entrou salvação dentro daquele lar. Nós vamos ver Jesus Cristo se encontrando com uma mulher samaritana, lá no poço de Jacó. E o texto vai dizer também que naquele dia entrou salvação no coração daquela mulher, mas não só no coração daquela mulher, mas de toda a sua casa e de toda aquela cidade. Porque o texto vai dizer que aquela mulher retornou para a sua cidade e evangelizou toda a sua região. Este era Jesus Cristo. Ele era poderoso não só para curar, não só para libertar, mas para também salvar o pecador das suas iniquidades. Esta foi a proposta de Lucas ao escrever o seu evangelho. Mas alguns poderiam dizer, isto serviu para Jesus Cristo. Ora, ele era o mestre, ele era o próprio Deus encarnado, ele tinha realmente poder para fazer tudo isso. Mas será se os seus discípulos, o seu colégio apostólico, será se os seus seguidores também teriam esse mesmo poder de curar, de salvar, de libertar e também de salvar os perdidos, os pecadores? Então é nesta proposta que o mesmo escritor do Evangelho de Lucas vai escrever a continuação deste livro, o Atos dos Apóstolos. O Atos dos Apóstolos tem como proposta escrever a respeito dos atos daqueles que se dispuseram a seguir a Jesus Cristo. A proposta do evangelista Lucas, ao escrever o livro do Atos dos Apóstolos, é demonstrar que o mesmo poder que repousou sobre Jesus Cristo, de operar milagres, de salvar, de libertar, de expulsar os demônios, agora também está em um colégio apostólico, agora também está em uma porção de homens e mulheres que resolveram seguir a Jesus Cristo e dar continuidade a esse ministério na face da terra. No capítulo de número 1 e no capítulo de número 2 do Atos dos Apóstolos, nós vamos ver estes discípulos sendo revestidos e recebendo uma promessa feita por Jesus Cristo no final de Lucas, no capítulo 24, versículo número 49, em uma das últimas conversas que Jesus tem com seus discípulos, ele vai dizer: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês serão revestidos de poder. Esses discípulos esperam esta promessa se cumprir. O intervalo é de apenas 10 dias. Ao 10º dia esta promessa se cumpre. No livro do Atos, no capítulo 2, versículo número 4, o texto vai dizer que estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio sobre estes homens e sobre estas mulheres um poder sobrenatural, e o texto vai dizer que todos foram cheios da presença do Espírito Santo de Deus. A partir do momento que esses homens e essas mulheres foram cheios do poder do Espírito Santo, eles foram empoderados para pregar este mesmo evangelho. O capítulo número 3 começa com a primeira pregação do apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo. Ele vai se levantar e vai começar a pregar para toda uma geração
geração que estava esperando aquela pregação. O texto vai dizer que estava reunido ali na cidade de Jerusalém, por causa das festas do dia de Pentecoste, cerca de 20 nações diferentes. E todas estas nações escutaram a pregação de um ex-pescador, indouto, sem literatura, sem oratória, sem ter muita exegese, sem ser formado em teologia, mas ele tinha o principal, ele estava cheio da presença do Espírito Santo de Deus. E o texto vai dizer que quando o apóstolo Pedro se levanta e começa a pregar o Senhor e dizer: eis que está se cumprindo hoje aquilo que foi prometido pelo Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Os jovens teriam sonhos, os velhos teriam visões e todos seriam cheios do Espírito Santo de Deus. O texto vai dizer que ao final daquela pregação, cerca de 3.000 novos convertidos se renderam aos pés de Jesus Cristo, o Nazareno. O capítulo 3 continua e chegamos no capítulo número 4. O capítulo número 3 se encerra com um grande milagre realizado pelo apóstolo Pedro e pelo apóstolo João, porque apesar do apóstolo Pedro e do apóstolo João estar agora convertido ao cristianismo, eles ainda frequentavam o antigo templo judaico, cheio daquelas tradições. E naquele templo eles, ao entrar, logo na porta do templo existe um coxo, que a palavra vai dizer que era coxo de nascença. Desde o seu nascimento ele era aleijado, não podia andar. E quando os apóstolos estão para entrar no templo, ele vai pedir uma esmola. O texto vai dizer que aquele pedinte olha para os apóstolos param, e no coração do pedinte ele esperava receber uma moeda, talvez de ouro, de prata, não sei. Mas os discípulos olham para aquele coxo e vai dizer: olha, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas aquilo que nós temos, isso nós te damos. Nós temos o poder do Evangelho do Espírito Santo. Por isso, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. O texto vai dizer que ele levantou, começou a glorificar e a saltar na presença do Senhor. Aquele coxo entrou dentro do templo e causou todo um alvoroço. Imagine, alguém que era coxo de nascença, agora está glorificando, saltando na presença de Deus dentro do templo. Aquilo ocasionou um alvoroço naquele ambiente. E o texto vai dizer que aquela notícia chega até os mestres do Sinédrio. O texto vai dizer que os mestres do Sinédrio, da sinagoga, ficaram escutando daquela notícia e retornaram. Vieram saber o que estava acontecendo. Ora, o Sinédrio, meus amados, era composto por 71 membros. Entendam por que eles ficaram com raiva. Esses 71 membros eram divididos entre fariseus e saduceus. Os saduceus, eles tinham o domínio, eles tinham uma representação política muito maior diante do Sinédrio. Os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos, não acreditavam no mundo espiritual, não acreditavam em anjos, não acreditavam em nada daquilo que diz respeito à espiritualidade. E agora tem dois apóstolos dentro de um templo judaico pregando que um Cristo que foi morto por eles agora estava ressurreto, e não só isso, mas estava curando, estava salvando, estava libertando e operando maravilhas no meio deles. Aquele corpo de Sinédrio não fica feliz com aquela notícia. Os principais chegam, prende a Pedro, coloca na prisão. O texto vai dizer, que nós acabamos de ler, que já era de noite. Eles esperam amanhecer o dia para só então interrogar o porquê que eles fizeram aquilo. Mas sabe o que é interessante, meus amados? É que no capítulo número 4, no versículo número 4 também, o texto vai dizer que na primeira pregação, quantas almas se renderam ao Senhor? 3.000. Mas nessa segunda pregação, depois que um coxo é curado, eles começam a pregar dizendo: por que vocês estão admirados? Ora, esse poder de salvar, esse poder de curar, não vem de nós. Olha para nós, nós somos como vocês, mas esse poder vem da parte de Deus, de Jesus Cristo. Não se admire conosco. A história vai dizer que depois daquela pregação, cerca de 5.000 almas se convertem ao Senhor Jesus Cristo. Isto é o poder do Espírito Santo de Deus. Só quem tem a capacidade de fazer isso, meus amados, não é o melhor
pregador da face da terra. Montar um sermão, elaborar um texto para pregar é fácil. Qualquer pessoa dá conta de fazer isso. O difícil é ter uma vida cheia da presença de Deus, que quando ele abre a boca, ou ela abre a boca, ele não vai falar simplesmente uma oratória bonita, uma retórica bem rebuscada, mas ele vai falar com a chancela do Espírito Santo de Deus. E é isso que salva, que liberta, que cura e que transforma o mais vil pecador numa nova criatura. Estes homens são presos, são colocados na prisão, mas no versículo número 18, amanhece o dia e eles são chamados para fora, para ser interrogados por aquele corpo de sinédrio. E diante daquele corpo de sinédrios, eles vão dar apenas uma orientação. Olha, vocês estão pregando esse Jesus, mas nós queremos dar aqui uma lição, uma orientação para vocês. E é isso que está escrito no versículo 18 do capítulo 4. Chamando-os, disse-lhes que absolutamente não falasse, nem ensinasse no nome de Jesus. Olha só, nós não vamos fazer nada com vocês. Vocês estão liberados, a gente está disposto a liberar vocês, mas a gente vai deixar um conselho. A partir de agora, pelo amor de Deus, absolutamente, não falem deste nome, Jesus Cristo, aqui no meio do templo. Podem falar sobre qualquer coisa, podem pregar sobre qualquer coisa, mas não pregue sobre o nome de Jesus. Sabe por que eles deram aquela orientação? Porque se levantasse pregadores para estar aqui no púlpito, para falar uma palavra coach, para falar uma palavra motivacional, esta palavra motivacional tem o poder de muitas das vezes mexer com as tuas emoções. A palavra motivacional tem o poder de muitas das vezes te sensibilizar, fazer você chorar, fazer você sorrir, mas essa palavra motivacional, esta palavra coach, não tem o poder de fazer a transformação que somente o nome de Jesus Cristo tem para fazer no coração do homem. É por isso que muitas das vezes não é impedido que se pregue, mas tem mudado o conteúdo da pregação, tem se trocado o conteúdo da mensagem, tem colocado qualquer outro tipo de mensagem, mas não tem sido pregado Jesus Cristo de Nazaré. Sabe por quê? Porque pregação motivacional não cura, não liberta. O máximo que faz é mexer com o teu emocional. A única coisa que tem o poder de transformar o teu coração, regenerar a tua mente, é a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Só Ele tem o poder de transformar o homem numa nova criatura. É por isso que eles vão dizer, ó, você pode pregar qualquer coisa, pode passar o dia contando história aqui no templo, mas não pregue no nome de Jesus. E aí, meus queridos, no versículo 19, Pedro e João se levantam e eles vão responder. Porém, Pedro e João lhes disseram: ora, julgai-vos se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que a Deus. Versículo número 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e daquilo que temos ouvido. Ei, deixa eu te falar uma coisa. O homem e a mulher que foram impactados pela pregação deste evangelho, o homem e a mulher que teve o Espírito Santo de Deus experimentado dentro do seu coração, o homem e a mulher que teve a sua mente regenerada pelo Espírito Santo, ele não deixará de pregar esta palavra. Pode se levantar a perseguição que for, pode se levantar os sacerdotes, os fariseus, os religiosos, pode se levantar a companhia armada, pode se levantar o que for, mas ele vai dar a resposta que Pedro e João lhe deram, porque não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e daquilo que temos ouvido. Por quê, pastor? Porque foi isso que mudou o meu coração, foi isso que me deu nova esperança, foi isso que mudou a minha vida de dentro para fora. Por isso que eu não posso deixar de falar esta mensagem. Eu não sei como você chegou aqui esta noite, mas eu quero te dizer algo da parte do Senhor.
Existe uma palavra, existe uma mensagem, existe um agir sobrenatural da parte de Jesus Cristo e tem o poder de convencer a você e transformar você numa nova criatura. Pastor, mas é porque você não sabe o quanto eu pequei, o quanto eu falhei. Pastor, mas é porque você não sabe o quanto eu me afastei da presença de Deus, o quanto eu estou afastado. É porque você não sabe o tamanho do meu pecado, é porque você não sabe o quanto eu já fiz, o quanto eu já aprontei. Não importa. Capítulo 8 do livro de Romanos, versículo número 1, o apóstolo Paulo vai dizer: porque agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus Cristo, para aqueles que estão debaixo de Jesus Cristo, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito Santo de Deus. A partir do momento em que você levanta a sua mão, confessa a Jesus Cristo como Salvador da tua vida, Ele te lava, te purifica, te liberta, regenera a tua mente, coloca vestes novas e te faz um novo homem e uma nova mulher. E Satanás não tem mais poder de acusar e nem te apontar nenhum pecado contra a tua vida, porque você foi justificado por Jesus Cristo de Nazaré. Era esta a mensagem que os apóstolos estavam pregando. Não era outra mensagem. Foi esta mensagem que salvou há 2000 anos atrás. Foi esta mensagem que salvou há 1000 anos atrás. É esta mensagem que continua salvando hoje. E será esta mensagem que continuará salvando se Cristo não voltar daqui a 1 milênio também. Porque ela tem poder para salvar, para libertar e para restaurar o homem dos seus vios delitos e pecados. Porque essa mensagem liberta, transforma e salva o pecador. É somente esta mensagem, meus queridos, que nos dá empoderamento para se levantar diante das perseguições. Mas para que isso possa acontecer nas nossas vidas, nós precisamos verdadeiramente estar cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Sabe por que os nossos amados irmãos africanos, quando se reúnem dentro do templo para adorar, é porque eles entendem isso não só no mundo espiritual, mas eles entendem isso no mundo físico. Sabe por que a igreja brasileira tem dificuldade de entender essa realidade? É porque nós apelamos muitas das vezes para que você entenda que existe uma guerra espiritual. Você não era para estar aqui, existe uma luta travada para que você não venha aos cultos, para que você não se dedique na obra do Senhor, para que você não pregue, para que você não atenda ao chamado. Existe uma luta espiritual muito grande, mas apesar da luta espiritual, os nossos irmãos africanos também enfrentam uma luta material, ou seja, não é só espiritual, mas eles também presenciam fisicamente. É por isso que eles dão mais poder, é por isso que eles investem mais, e é por isso que eles se alegram a toda oportunidade que estão na presença do Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa: apesar de nós não termos perseguição física, material, existe uma guerra travada, e é necessário que uma igreja no Brasil se levante para continuar e dar continuidade à pregação desta palavra nesses últimos dias em todos os lugares. Meus queridos, esta noite é uma noite de salvação também. Nós estamos na casa do Senhor, a mensagem ela foi pregada. Nós não estamos em outro ambiente senão um ambiente espiritual. E nesse momento, enquanto a mensagem ela é ministrada, ela é pregada, corações aqui presentes, mentes, pensamentos foram impactadas pela ministração da mensagem de Cristo nesse lugar. Por isso eu quero te dizer nessa noite, não importa o quanto você se afastou da presença do Senhor, existe um amor hoje derramado sobre a tua vida aqui nesse lugar. Não importa o quão distante você esteja da presença de Deus, existe uma mensagem, existe uma palavra, existe um amor da parte de Cristo para ser derramado sobre a tua vida, uma misericórdia para ser derramada sobre o teu coração. Não importa o quão longe, o quão distante você esteja, Jesus Cristo de Nazaré ainda está de braços abertos para receber a você, para te dar um coração novo e para te transformar numa nova criatura. Mas basta você dizer sim para este chamado nesta noite. Entenda, eu gostaria que o Ministério do Louvor subisse aqui já.
enquanto o apóstolo Pedro e o João e os demais apóstolos pregavam a palavra de Deus, a mensagem era lançada, mas também o convite era lançado. Entenda que todos aqueles que estavam ouvindo a mensagem ali, e na primeira mensagem 3.000 se converteram, logo em seguida 5.000, todos esses tiveram que tomar uma decisão para se render aos pés do Senhor. A única função dos apóstolos, dos discípulos, dos obreiros da casa do Senhor é pregar a palavra, é pregar o evangelho, é anunciar a pessoa de Jesus Cristo. Mas a decisão quem toma é você. Você que tem que decidir, é você que tem que abrir a sua boca e dizer: pastor, eu quero este Jesus Cristo. Por quê? Porque eu não aguento mais levar a vida que eu vivo, eu não aguento mais viver desolado, eu não aguento mais viver imerso nos meus delitos e pecados. Isso está consumindo a minha alma, isso está consumindo o meu coração. Eu quero uma vida nova. Ei, deixa eu te dizer uma notícia: nesta noite está sendo apresentado para você alguém que tem o poder de transformar a tua vida e te dar esta vida nova. Esta vida nova quem te dará não vai ser o pastor, mas será Jesus Cristo. Mas pastor, o que é que eu tenho que mudar se eu aceitar a Cristo? Você não tem que mudar nada, porque quem muda não é você. Quem tem o poder de mudar o homem não é o próprio homem, porque senão seria fácil. Seria simplesmente mudar de religião. E quando nós apresentamos a Cristo e o Evangelho não é simplesmente mudar de religião, não é te tirar de uma religião A e colocar hoje dentro da religião B. Quando você aceita a Cristo como o Salvador da tua vida, você está dando liberdade, abrindo o teu coração para que Ele faça a transformação que não vem de fora, mas vem de dentro para fora. E só quem tem o poder de fazer isso é o Espírito Santo de Deus. Só Ele tem o poder de regenerar a mente do homem. Só Ele tem a capacidade de pegar um homem que só pensava em pecar, de pegar um homem que só pensava em errar, de pegar um homem que só pensava em adulterar, de pegar um homem que era viciado em todos os tipos de vício da face da terra. E quando este homem, acreditando nesta palavra, resolve abrir o seu coração e dizer: se isso é verdade, eu quero esta mudança. E quando você toma essa decisão, não é você que vai mudar, não é você que vai deixar, não é você que vai mudar, mas quando você decide isso, é o próprio Espírito Santo que desce dentro do teu ser e te transforma de dentro para fora. É algo sobrenatural. Nós não conseguimos explicar, porque vem do alto, vindo de Deus através de Jesus Cristo. Todos os crentes que estão aqui nesta noite experimentaram esta mudança. Todos os cristãos que estão aqui nesta noite experimentaram esta transformação na mente, no intelecto. Pastor, quer dizer que eu não peco mais, que o crente virou santo, não peca mais de maneira nenhuma? O apóstolo João, escrevendo na sua primeira carta, ele vai dizer que aquele que diz que não peca, já pecou. Por quê? Porque nós estamos passíveis a pecar, a errar. E qual que é a diferença, pastor? É porque a mente agora mudada, regenerada, ela não vive mais para satisfazer os seus desejos pecaminosos. O crente, por mais que ele peque, existe um peso na sua consciência. Não tem nenhum crente que foi salvo e teve a sua mente regenerada, que quando cometa alguma falha, algum deslize, fique com seu coração em paz. Não tem. Por quê? Porque a sua mente foi transformada, foi regenerada, e só quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. O homem natural, ele peca todos os dias e a sua mente não acusa. Ele todos os dias pode se prostituir, pode pecar, pode mentir, pode errar, pode fazer o que tiver desejo de fazer no seu coração. Ele volta para sua casa, deita ao lado da sua esposa, depois de ter adulterado, e não tem peso nenhum no seu coração. Amanhã ele está pecando de novo. Por quê? Porque a sua mente não foi mudada. Mas a partir do momento em que você levanta as suas mãos para o alto e diz: Senhor, eu quero ser transformado,
Eu não quero mais viver essa vida torta. Eu não quero mais viver essa vida errante. Eu quero experimentar uma nova vida. Quando você toma essa decisão e levanta suas mãos para o alto e confessa a Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, o Espírito Santo de Deus entra dentro do teu ser e regenera a tua mente e te faz nascer de novo. A partir deste momento, você pode até sair da presença de Deus, porque eu conheço muitas pessoas que se afastaram do Evangelho, mas a partir do momento em que você aceita Cristo como Salvador da tua vida, você está afastado do Evangelho, mas lá afastado, você está errando, pecando, mas existe um peso enorme na sua mente que não te deixa em paz. Por quê, pastor? Porque um dia a tua mente ela foi regenerada e você nunca mais será o mesmo, mesmo longe da presença de Deus. Só quem faz isso é o Espírito Santo do Senhor. Eu quero convidar a igreja para ficar de pé nessa noite. Na nossa turma de discipulado, meus amados, nós temos um dos nossos discipulandos que experimentou esta experiência. Compartilhou conosco na turma de discipulado que ele era crente dentro da igreja, passou toda a sua juventude, mas ele se afastou. Ele nos contou que passou 10 anos afastado. Mas sabe de uma coisa? Mesmo 10 anos afastado da presença do Senhor, a sua mente não conseguia ficar em paz em nenhum momento. Sabe por quê? Porque um dia a mente dele foi regenerada pelo Espírito Santo. E ele só teve paz quando ele retornou para a presença do Espírito Santo de Deus. Nessa noite eu quero perguntar: tem alguém no nosso meio que gostaria de tomar uma decisão hoje para o Senhor? Que gostaria nessa noite de dizer: pastor, eu escutei a mensagem nessa noite. A mensagem falou ao meu coração. Nessa noite eu quero aceitar a Cristo como Salvador da minha vida. Nessa noite eu quero entregar a minha vida, o governo do meu ser, nas mãos de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero perguntar nessa noite: tem alguém no nosso meio que chegou aqui hoje no culto, que veio escutar a mensagem, que veio simplesmente para assistir o culto, mas de repente você começou a sentir algo diferente no teu coração? De repente a mensagem começou a fazer sentido, de repente a mensagem começou a ser ministrada, e de repente você começou a sentir algo dentro do teu coração. Deixa eu te dizer uma coisa: é o Espírito Santo fazendo um mover dentro do teu ser, te convencendo, dizendo: ei, você precisa tomar uma decisão hoje. Mas sabe de uma coisa sobrenatural? Esta decisão ele não tem como tomar por você. Só você pode tomar essa decisão. Só você pode levantar a sua mão, sair do teu lugar e vir para o altar e dizer: pastor, eu quero confessar a Cristo como o Salvador da minha vida. No Espírito Santo não faz isso. Ele apenas te convence, ele apenas te mostra que você precisa tomar essa decisão. Tem alguém no nosso meio? Eu sei que tem. Tem pessoas aqui que a palavra tem sido pregada e que de alguma forma está resistindo a esta palavra, e que de alguma forma você sabe que precisava tomar essa decisão hoje, mas eu não sei por que você está resistindo, não tenho ideia, mas você sabe que existe agora uma luta travada, uma luta ferrenha para que você não tome essa decisão. Mas em nome de Jesus Cristo, eu quero liberar uma palavra sobre você. Nessa noite, cai por terra tudo aquilo que te impede de tomar essa decisão. Em nome de Jesus Cristo, nessa noite a igreja aqui em Congregação de Marapongão libera uma palavra sobre você. Você que precisa tomar essa decisão, não se prenda. Venha hoje na presença de Deus e tome essa decisão. Diga para o Senhor nesta noite: Senhor, eu quero te confessar como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero viver uma nova vida, Senhor. Sai do teu lugar e vem aqui, eu quero orar por você. Cadê esta pessoa que vai tomar essa decisão hoje e vai entregar o governo da tua vida nas mãos do Senhor? Cadê essa pessoa? Vem aqui à frente. Você sabe que o Espírito Santo está falando com você. Você sabe que o Espírito Santo está te convencendo, está falando ao teu coração. Não é de hoje, faz tempo.
Faz tempo que você tem ouvido a mensagem, a voz do Senhor. Faz tempo que Ele vem te falando que é necessário retornar para a presença de Deus. Compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Sai do teu lugar e vem aqui. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida. Com você. Ele compreende. Você que está afastado do Evangelho. Nunca vi Você que por algum motivo se afastou da presença do Senhor. Ele não desiste. Você que pregava, você que adorava, orava. Você que um dia estava aqui na presença de Deus e por algum motivo se afastou da presença do Senhor. Não importa quem você é. Sai do teu lugar e retorna para os braços do Pai nessa noite. Você fez. Hoje é noite de reconciliação. Hoje é noite de reconciliação com Deus. Quantas vezes você caiu, eu quero orar pela tua vida, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele nunca desistiu de você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Eu quero orar pela tua vida se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Meus amados, eu não sou de insistir. Eu não sou de ficar insistindo, meus queridos. Mas o Espírito Santo fala muito forte ao meu coração nessa noite. Não importa o que você fez. Que tem alguém aqui nesta noite que precisa tomar essa decisão hoje. Não é amanhã, é hoje. Eu só estou insistindo porque o Espírito Santo está bradando no meu coração aqui, meu servo. Continua insistindo nesta noite. Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Amém. 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 Meus amados, vamos orar a Deus, agradecendo a Deus por esse momento. Eu quero sair daqui nessa noite com meu coração tranquilo e em paz, de que aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração para fazer foi feito. A oportunidade está aberta nessa noite. Você que sabe que precisa tomar essa decisão, a oportunidade está aberta para você nesta noite. Para você hoje dizer: Senhor, eu quero voltar para os teus braços. Eu passei todo esse tempo longe de ti. Não importa o motivo, por causa de A, por causa de B, porque eu me decepcionei com A, com B, me decepcionei com a igreja, me decepcionei com qualquer pessoa na face da terra. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus Cristo, Ele nunca te decepcionou. E é Ele que nessa noite está dizendo: volta para os meus braços hoje.
Vamos orar, meus amados. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar na tua casa nessa noite. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de te adorar, de te servir, de ouvir a tua voz, Senhor. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Deus, porque tu és um Deus infinito em misericórdia. Muito obrigado, Senhor. A tua palavra, ela foi ministrada, ela foi pregada. Estamos agora, Senhor, finalizando um culto abençoado na tua presença. Eu te louvo por cada vida que aqui veio, Senhor, te adorar, cultuar a ti e se alegrar na tua presença. Muito obrigado, Senhor. Continua conosco. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.